Boa noite, amigos e amigas. Está no ar o meu, o seu, o nosso podcast Carapicuíba em Ação. Quem vos fala aqui é seu amigo Marcelo da Obras. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. Ele que é craque dentro e fora de campo. Você está curioso? Roda a vinheta aí. Olá, meus amigos e minhas amigas, boa noite. Está no ar mais um podcast Carapicuíba em Ação. Um podcast no qual nós falamos um pouquinho de resenha, de política e também conhecemos os nossos convidados. E hoje, nada mais, estamos com ele, um craque na várzea, um futebolista de primeira. Ele, Alessandro Borba. Seja muito bem-vindo, Alessandro. Marcelo, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui junto com vocês. Queria agradecer aí o pessoal aqui também, que está atrás da câmera aqui, mas que são muito importantes. Muito feliz de estar aqui junto com você e queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês aqui. Nós que ficamos honrados aqui, Alessandro, agradecemos a sua presença. Sempre falo que, primeiramente, nós temos que agradecer a Deus pela saúde, pelo dom da vida e por mais um dia dele dar a oportunidade de estarmos aqui, né? E o nosso podcast é para a gente falar um pouquinho sobre sua trajetória, sua vida profissional, né? Sua vida familiar, como é o seu dia a dia. E a nossa produção, a gente puxa a capivara da pessoa, viu? Então, espero que você esteja preparado aí para o nosso podcast. É um bate-papo de primeira categoria. E, para começar a primeira pergunta, Alessandro, eu queria ouvir de você, quem é o Alessandro? Bom, gente, o Alessandro, que é mais conhecido como Borba, né? Eu nasci em Osasco, em 1981. Vim para Carapicuíba, Coab 5, que é onde eu moro até hoje, em 82. E ali foi o começo da minha trajetória ali. Tudo começou ali. Tanto no futebol, como você falou, quanto um pouco na política também, que depois entrou o Fabinho na minha vida. O meu ponto do meu start foi ali na Coab 5. Cresci, aprendi muita coisa. Cara, de verdade, muito feliz mesmo por tudo que eu aprendi e vivi na Coab ali. Como você mencionou, né? Sua trajetória na política foi através do Fabinho. Quero mandar um abraço aí ao nosso vereador Fabinho Reis. Queria que você definisse a importância do Fabinho na sua vida. Gente, na verdade é assim, o Fabinho, a mãe dele sempre morou ali na Vila Marcondes. E o meu tio, Lauro, até um abraço para ele, sempre morou de frente à mãe dele. Então eu conheço o Fabinho desde os 9, 10 anos de idade. E sempre teve aquela rivalidade de ele ser Corinthians. E eu sou santista, né, gente? Como todo mundo sabe, igual meu amigo, né? Dá licença. E sempre teve aquela rivalidade. O Corinthians perdeu, o Santos perdeu. E foi bem legal. E o Fabinho, ele foi um cara que sempre cobrou muito eu. Borba, vem trabalhar comigo, sempre ajudei ele nas campanhas, porém, eu nunca me vi, Marcelo, de verdade na política. E ele era um cara que sempre falava, Borba, você é um cara, comunicativo, você é um cara do futebol, todo mundo te conhece, cara, vem trabalhar comigo. E em 2019, eu aceitei a proposta dele, entrei na Secretaria de Trânsito e estamos aí até hoje lá, graças a Deus, muito trabalho aí. Eu sou muito grato ao Fabinho também, viu? Obrigado, viu? E como nós falamos de política, né? A política ela abre portas, mas o futebol também ele é importante, ele auxilia, né? E como você é um futebolista na cidade, né? Você é um cara aí do futebol, da resenha, eu queria que você
relatasse para a gente esse amor pelo futebol, sua trajetória, se você tem algum clube que você joga. Fica à vontade. Na verdade, é assim, Marcelo, na minha vida, o futebol entrou desde os meus 2, 3 anos de idade. Minha família veio do Paraná. Eles são em 11 irmãos e eles vieram com um time completo já. Então, quando chegou aqui em São Paulo, todo mundo montaram um time que se chama Paraná. Então, cara, eu fui crescendo, assistindo meu pai, meus tios, meus primos. Então, foi uma coisa na minha vida que veio tão natural assim que hoje, particularmente, eu não vivo sem o futebol. Sobre um time que você perguntou, passei por vários times da Várzea, vários mesmo. Vila Isabel, Sem Querer, Azaleia ali da Coab. Cara, inúmeros times. Hoje, eu estou no Barcelona, no nosso amigo Claudinho. Queria mandar um abraço aí para o nosso amigo Claudinho aí. Um abraço, Claudinho. Técnico, cara, excepcional. Eu falo que ele é um pai para nós, de tanto carinho que ele tem com a gente. Então, assim, hoje eu estou no Barcelona. A gente conquistou o bicampeonato ano passado e estamos em busca esse ano do tricampeonato, que é um time bem, como que eu vou dizer, bem preparado. É um time que tem um elenco. Time que tem elenco, você sabe, né? É diferenciado. Até mesmo, Barba, você falou do Claudinho, né? Para quem não sabe, o Claudinho é meu primo, né? A mãe dele é irmã do meu pai. E eu também tenho uma história com o Claudinho, porque muitos anos atrás nós começamos pelo Vasco. O Vasco era um time de família, né? Vasquinho do Ariston, para quem não conhece. E lá nós tínhamos o primeiro e o segundinho. Sempre foi assim, né? E o convite do Claudinho foi, na época, para a gente assumir o segundinho e montar um time de futebol, né? E posso falar para você que foi um dos melhores times que o Claudinho também montou na época. E era um time que ganhava festivais e disputava campeonato e não ficava para trás, não. Sempre levantava um caneco. E o futebol, ele abre portas. E eu sempre falo que a nossa cidade, a região, a nossa várzea, ela é muito importante, ela alavanca resultados, né? Tem até patrocinadores, tem até, você falou da Vila Isabel, tem a Copa do Busão, né? Tem, no município nós temos aqui a Copa dos Campeões, né? Temos a ouro, a prata, né? Como você enxerga o futebol, né? O esportista hoje na cidade? Bom, meu amigo, na minha visão é assim, hoje em dia, para você ter um time, primeiramente você tem que ter uma estrutura. O Barcelona, a gente é bicampeão invicto, não é à toa. O Claudinho, ele corre atrás de tudo para a gente, é um cara que dá muito suporte para a gente. Temos um ou dois patrocinadores, mas quem corre mesmo atrás do time é o Claudinho. Temos ali o Ruca também, que é um dos jogadores que também ajuda a gente. O Jarbas, que faz parte do projeto que eu te comentei. Então, assim, o time hoje que não tem uma estrutura pode até jogar um amistosinho, um festivalzinho. Mas hoje o futebol aqui em Carapicuíba, principalmente o Quarentão, os times estão tão fortes que se você não fizer uma boa estrutura, tem como que eu vou dizer, um alicerce, porque você conhece o Claudinho, você sabe como que ele trabalha. Ele até no emocional da pessoa ele sabe trabalhar. E aí que é o diferencial hoje em dia para um time. E você, além da várzea, você tem algum ídolo no futebol que você admira? Ah, gente, eu apanho tanto, cara, de falar nesse assunto, que eu sou santista, mas eu sou um cara que eu amo o Neymar, cara. No serviço lá mesmo, na Secretaria de Trânsito, eles até ficam brincando comigo e tal. Eu sou fã do Neymar e, assim, do tempo que eu assisto futebol, para mim é um dos melhores que eu vi jogar. Não é porque é do Santos, nada, mas do tempo que ele jogou junto com Ganso, Elano, aquele time que foi excepcional, para mim foi um dos melhores jogadores que eu vi, tanto no Santos quanto no Barcelona e em outros clubes que ele passou. Sou fã, gente, não adianta, tá? E até quando você fala do Neymar, né?
Eu falo porque eu sou santista também, Borba. Então, praticamente 18 anos na fila, nosso time ficou aí. Vou falar para você que eu sofri. Mas em 2002 eu peguei aquela geração do Robinho, do Diego, e um time que ninguém dava nada e foi campeão em cima do Corinthians, né? Um abraço aí para os corintianos aí, mas em 2002 não deu para vocês. E além do Santos, né, que a gente fala, né? Você falou do Neymar, né? Como você vê essa convocação do Neymar para a Copa do Mundo? Cara, de verdade, podem falar que eu sou muito fã do Neymar, mas de verdade, hoje, no Brasil, para mim, mesmo com a contusão que ele teve, tudo, para mim é um dos melhores do Brasil. Por que eu digo isso? Porque o time do Santos, você acompanha, você sabe, não é um time 100% o time do Santos. E ele consegue ainda fazer várias coisas, né, tipo jogadas que você não vê, cara. O impressionante do Neymar, que eu sou muito fã dele, é as coisas que ele faz, assim, que não é coisas que são treinadas. É ali na hora, ali aquele drible, cara, é o diferencial. Eu falo que a nossa seleção não tem um cara que nem o Neymar. É um improviso, né? É um improviso do jogador brasileiro. A vocês aí que estão nos acompanhando no podcast Carapicuíba em Ação, só para lembrar vocês, nós estamos ao vivo, diretamente dos canais oficiais, Neo TV e também Marcelo da Obras Oficial. Você aí que ainda não segue o nosso perfil, segue o nosso canal, clica no sininho para você receber as notificações do nosso canal. E continuando o nosso bate-papo, que não eu disse, né, Borba? Aqui é resenha, bate-papo de primeira categoria. E nós falamos aí, você se apresentou, nós falamos um pouquinho do futebol, né? E sobre a cidade, este amor que você tem pela cidade, o que significa Carapicuíba para você? Bom, como eu disse, eu vim para Carapicuíba com 1 ano. Então, assim, nem lembro do tempo que eu morava em Osasco. Então, assim, hoje, poder fazer o bem para a nossa cidade, para mim, é coisa que não tem explicação. É a coisa do coração mesmo. Você acompanha mais eu aí, sabe o tanto que a gente trabalha lá na Secretaria de Trânsito. Até queria mandar um abraço para todos aí, que é da parte aí das placas, de sinalização, de pintura, todo mundo lá do trânsito, queria mandar esse abraço. E, Marcelo, cada faixa de pedestre, cada lombada que a gente faz é com muito carinho, cara. A gente tem graças a Deus, a gente tem uma boa, o entrosamento entre obras e o trânsito. O trânsito depende muito de vocês. Vocês vão lá, um exemplo da lombada. Executa a lombada e a gente tem que pintar. Então, assim, se não tivesse esse entrosamento, a lombada ia ficar sem pintar e tal. Então, assim, cada detalhinho que a gente faz nessa cidade, gente, é com muito amor. Muito amor, carinho. Às vezes as pessoas estão lá no caminhãozinho lá, vendo a gente trabalhar lá nos caminhãozinhos, as pessoas às vezes não dão muito valor, mas são pessoas que trabalham muito pela cidade. E esse é o carinho que a gente tem, e a gente tenta demonstrar pela nossa cidade aqui. Quero aproveitar as palavras do Borba aí, quero mandar um abraço a todos os servidores públicos de Carapicuíba, especial aí também o nosso secretário Jorge e também o nosso secretário Ronaldo Soares aí, pelo belo trabalho que vem executando na cidade de Carapicuíba. Jorginho, coraçãozinho para você, tá? Pessoa muito estimado. Eu estive com ele hoje no programa Saúde Mais Perto de Você, no meu bairro Melhor. Grande pessoa, viu, Borba? E a gente fala de Carapicuíba, né, Borba? Eu sempre falo que eu sou suspeito de falar porque eu acompanhei a gestão de 2017 até agora, 2026, né? Mas eu falo para você que a gente falou aí de futebol, né? Alguns anos atrás, a gente não tinha uma infraestrutura de campo na cidade. Eu, praticamente, onde era o Pedreira e hoje é o BMX, era um campo de terra. E sempre a gente solicitava melhoria e, antigamente, não sei se era por falta de recurso, não sei se tinha algum travamento assim judicial, né? Então, a gente não sabe, para a gente poder falar.
mas depois que a gestão Marcos Neves assumiu o comando da cidade, realmente a parte do esporte ela mudou, né? Hoje é campo com gramado sintético, quadra coberta, e além dos nossos campos aí nós temos o SEACS, né, que é o Centro de Arte e Cultura, que também oferece a parte de fisioterapia, que é a piscina, né, o teatro, e também tem as quadras. Você poderia falar um pouquinho sobre esses projetos, sobre essas melhorias que aconteceram em nossa cidade também? Bom, na verdade, assim, como a gente está comentando, eu sempre fui muito do futebol. Campo do CSU aqui é uma prova. Quando a gente vinha jogar no campo do CSU, tinha que descer o morro. Você lembra, Marcelo? Estou falando alguma besteira? Não. A gente tinha que descer um morro, gente. E era um morro terrível. Campo lá embaixo de terra. Ali a maior prova, que hoje em dia temos uma gestão muito boa. Campo perfeito, de sintético. Um outro campo que você falou do BMX. BMX ali, que era o Pedreira, naquele terrão. Só ali eu joguei 8 anos. E na terra tinha uma valeta, Marcelo. Sério mesmo, tinha uma valeta que quando chovia a água ela passava no meio. E quando você jogava parecia que você descia e subia. Hoje não, hoje temos lá, do lado do BMX, com um campo sintético. Temos agora ali uma escolinha ali também, Sim. Uma piscina. Queria até também comentar que, como eu moro na Coab 5 ali, agora também estou fazendo a hidroginástica ali, que fica do lado da minha casa. Uma coisa, Marcelo, que eu vou falar, nos anos 90, eu ficava olhando pela janela assim da escola e falava, nossa, no Argeu, no caso, falava, nossa, aqui tem tanto espaço, né? Por que não faz uma piscina aqui? E essa gestão que veio agora colocou uma piscina lá, assim, cara, para quem vive em Carapicuíba, de 15 anos atrás, para quem vive hoje, como eu digo, sempre tem que melhorar mais um pouquinho. Mas, gente, de 15 anos para cá, a cidade mudou de uma tal maneira que eu tenho amigos que vêm de fora, falam, cara, nem parece que eu estou em Carapicuíba. Estou em Carapicuíba mesmo? Nossa, tudo lindo e maravilhoso. Então, assim, tem que melhorar, sempre tem que melhorar mais um pouquinho, mas, assim, de vista para cá, de 15 anos, cara, eu vou falar para você, tanto no campo, tanto em recap nas ruas, em geral. Até vocês mesmos da Obras lá, estão de parabéns lá. Quero mandar um abraço para os meninos da obra lá. Abracinho para todo mundo lá de Obras lá, tá? Vocês também, moram no meu coração, viu? Obrigado por tudo. Realmente, as mudanças da cidade foram significativas, né? E a gente, tudo isso se deve também a um grande gestor que a gente teve na cidade, que é o nosso ex-prefeito Marcos Neves, mas, para a gente que conhece, é o sempre prefeito Marcos Neves, né? Então, uma pessoa aí que realmente arregaçou as mangas e trabalhou pela cidade, e ainda faz pela cidade. E eu lembro que, quando se iniciou a gestão de 2017, muitas pessoas diziam que era impossível de acontecer a mudança, mas a estratégia dos parceiros da cidade foi no qual alavancou recursos que trouxeram benfeitorias e melhorias para a cidade, né? Para você que não nos acompanha, nós falamos aqui dos campos da cidade, né? Então, assim, hoje a maioria dos campos, que é o INAC, o campo do Planalto, o campo da aldeia, do CSU, então são campos com gramados sintéticos. E além desses campos, você que não conhece a cidade, nós temos o nosso SEACS, que oferece o serviço de hidroginástica, que é o SEAC BMX, SEAC Argeu, SEAC CSU, e também nós temos o nosso SEAC do Planalto também, que oferece essas atividades para você, munícipe e morador da nossa cidade. E a nossa cidade ela tem crescido muito, né, durante esse período. E para a cidade crescer, a gente tem que ter um time bom. O futebol, eu falo que ele é envolvido em todas as áreas. Então, um time sem entrosamento, a gente não consegue tocar. E, graças a Deus, nós temos um time que se entrosou, que realmente tem o camisa 9, tem o meio-campo, tem o zagueiro, tem o goleiro. Realmente tem uma junção que trabalha em prol da cidade. Como o Borba disse, temos muito trabalho para fazer. Temos muito, o trabalho é árduo, é dia a dia,
mas a prefeitura, as secretarias envolvidas, elas sempre estão à disposição no dia a dia para trabalhar e fazer o melhor por uma Carapicuíba, né? E quando a gente fala de cidade, né, Borba, eu queria que você falasse para mim como você enxerga as mudanças que aconteceram na cidade e como você vê o gestor Marcos Neves e também o atual gestor José Roberto. Bom, sobre o Marcos, cara, sou até suspeito de falar, porque o que ele fez nessa cidade aqui, até muita gente que torcia contra ele não acreditou. Eu sou fã número 1 do Marcos Neves, pelo trabalho que ele fez, deixou para o nosso professor Zé Roberto, agora o nosso prefeito, para ele dar continuidade. Ele vem dando continuidade muito bem. Sou fã também, queria até mandar um abraço ao nosso prefeitão aí. Sobre o Marcos, o que ele fez foi uma gestão. Uma gestão que eu acho que Carapicuíba nunca teve, cara. De ir em lugares que nem as pessoas de Carapicuíba sabiam que tinha. Inclusive o Campo do Bahia. Eu, que sou jogador, nunca tinha ido no Campo do Bahia. E na inauguração a gente foi lá. Cara, o que ele fez lá foi sensacional, cara. Aonde as pessoas falam, não vai ter nada lá. E o Marcos foi lá e fez. Então, assim, para mim, foi uma maravilhosa, de uma gestão bem feita, de um trabalho. O que eu conheço o Marcos Neves é um cara que, há 24 horas ele está ligado, cara. Então, assim, de ele passar nas ruas, de ver, de apontar, eu acho que é uma pessoa que deveria ser até meio estudada, cara, porque... É visionário, né? Tem que ser estudado. O Marcos é uma pessoa que tinha que ser muito estudada, porque tem que ter mais pessoas igual o Marcos Neves, não só em Carapicuíba, no Brasil, porque é um cara que é sensacional. Queria até mandar um abraço para o Marcos Neves aí. Marcos, parabéns pela gestão e eu sou seu fã, viu? Sempre. Um abraço aí ao nosso sempre prefeito Marcos Neves também. Forte abraço aí do podcast Carapicuíba em Ação e do amigo Marcelo da Obras. Realmente, Marcos Neves, você falou uma palavra-chave, tem que ser estudado. Porque eu estou com 40 anos e o tempo que eu vivo aqui nessa cidade, que eu nasci aqui, né? Sou criado aqui, como você, realmente as mudanças foram significativas para a cidade. Não tem como a gente não dizer que a cidade não mudou, né? Só se alguém vendar os olhos e falar que não mudou. Mas as mudanças realmente foram significativas. Mas e também quero mandar um abraço aí ao nosso prefeito José Roberto também, que está fazendo um excelente trabalho na cidade de Carapicuíba. Além, né, das mudanças que aconteceram na cidade, Borba, né? Que nem eu falo, no podcast a gente fala um pouquinho de políticas públicas, a gente fala dos trabalhos que acontecem, a gente divulga e a gente fala também de assuntos que o nosso público do podcast, ele também tem curiosidade de ouvir e saber da nossa pessoa. Às vezes a pessoa te vê na beira do campo, não conhece o seu trabalho, às vezes a pessoa não sabe o que você faz. Mas, atualmente, Borba, você tem algum projeto social, algum trabalho social? Cara, eu costumo dizer que o Jarbas lá, queria mandar um abraço para o Jarbas. Jarbas, te amo, estou aqui com a sua camisa aqui, muito orgulho. Esse meu amigo Jarbas, ele fala que eu sou do projeto, tá? Porque eu ajudo um pouquinho lá. Mas, assim, ele tem um projeto lindo em Carapicuíba, ali na Coab 5, perto do campo do Lorena. Ali eu conheci pessoas, Marcelo, que estavam com depressão, que tinha largado do marido, que estava pensando até em suicídio. E começou a fazer os treinamentos lá, cara, a autoestima subiu, arrumou uma outra pessoa, enfim. Então, assim, para mim, o Jarbas ali, que tem esse projeto social, ele diz que eu faço parte, mas eu só dou uma ajuda ali, sou só a ponte de muitas coisas. Mas ele tem um projeto lindo ali, não é cobrado, eu acho isso maravilhoso.
pede uma ajuda de custo ali por causa de luz, porque é à noite, né? E pede 1 quilo de alimento. E esse quilo de alimento, ele ajunta as cestas básicas e, cara, ele tem famílias que vai lá pegar. Não é um cara político, não é do mundo político. Eu falo que ele é uma bênção de Deus. Tem um dia da semana que ele vai na Cracolândia levar cachorro-quente, levar lanche. Eu falo que um cara desse, ele, sei lá, deveria até ser mais mostrado. Que até convidei, da próxima vamos marcar para a gente vir aqui e trazer ele aqui, porque ele é um cara muito sensacional. E hoje em dia, Marcelo, é difícil você ver um cara assim que não é político. Porque a gente, às vezes, faz as coisas, mas fala, aquele cara é político e tal, tem muito político. Mas aquele cara não, velho, ele não trabalha com política. O prazer dele é ajudar as pessoas. E, de verdade, eu sou fã dele. Conte comigo sempre, Jarbas, que você precisar. Você vai ter um amigo aqui também, o Marcelo, que vai te abraçar de coração, de verdade. Do jeito que eu posso te ajudar, ele pode te ajudar também. E fica o convite aqui, viu, Jarbas? Marcelo, fica o convite para ele trazer aqui mais detalhes desse projeto lindo que tira as pessoas, às vezes, de querer se matar, de usar droga, de estar na rua e estar treinando. E o esporte é saúde, né, Marcelo? Inclusive, lembrei, um cortezinho aqui, que eu disputei um campeonato junto com você. Nós jogamos. Cioeste. Aquele time que, nossa, ninguém acreditava, né, Marcelo? Acho que o Jarbas era o nosso patrocinador, não era? Era, então. Isso. Tinha o Fernando, também. Um abraço para o Sim, Fernando. Um abraço. E aquele time que ninguém acreditava, chegamos na semifinal. E é o que eu sempre falo, gente. Nunca desacredite do seu potencial. Eu falo que o potencial, às vezes, está dentro de você. E, às vezes, a gente nem sabe o potencial que a gente tem, como na política. Eu jamais pensei que eu ia trabalhar na política, que eu ia me dar bem na política. E hoje estou aí desde 2019 na política, trabalhando na Secretaria de Trânsito junto com o Fabinho lá. E para você ver, às vezes o potencial está aí dentro. E foi um prazer disputar o campeonato com você lá, sempre um carinho, você sabe. Estamos juntos sempre, Barba. Como eu disse, né, no início. Além de você ser craque dentro de campo, você é fora de campo, através aí das ações e dos projetos sociais que você auxilia e ajuda na cidade. Você, meu amigo e minha amiga, que está nos acompanhando nessa live, que acabou de entrar, hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Alessandro, mais conhecido como Borba, um grande futebolista na cidade, um craque de futebol aí. E você que não conhece, nós estamos falando um pouquinho da trajetória do Alessandro, falando um pouquinho da vida do Alessandro, conhecendo a trajetória do Alessandro também na vida pública, na política. Eu sempre digo, Borba, que conhecimento a gente carrega para a vida toda. Então, assim, tudo que a gente aprende, a gente leva para a vida. E eu sempre falo que a vida ela é uma caixinha de surpresa. Às vezes, quando a gente nasce, a gente passa por fases. Aí a gente é criança, a gente é juvenil, jovem, adulto. A gente sempre tem, às vezes, até um sonho. Eu mesmo sempre sonhei ser jogador de futebol. E não consegui. Mas entrei depois no mercado de trabalho. Nunca também imaginava estar na vida pública, no ramo político, né? E eu falo que é um aprendizado. E para vocês também que não me conhecem, eu sou gestor de obras públicas, né? Sou formado em gestão. Então, nós auxiliamos, aí, como o Borba mencionou, a Secretaria de Obras aí no dia a dia. Mas, enfim, o trabalho é árduo. Secretaria de Trânsito, Secretaria de Obras, Meio Ambiente, secretarias que são envolvidas aí no trabalho do dia a dia. Mas, para quebrar um pouco esse nosso bate-papo, quero fazer um jogo rápido com você, uma dinâmica, conhecer um pouco o que o Borba faz nas horas vagas, se o Borba é casado, se o Borba tem família. Então, o nosso público está curioso para conhecer. E a primeira pergunta, Borba, eu pergunto para você: você é casado?
Sou casado. Mandar um beijo pro meu amor da minha vida, Gláucia. Te amo. Ó. Sou casado, Gláucia. Um abraço aí. Beijinho, amor, te amo, tá? Tô aqui. E tô com ela desde 99. A gente casou mesmo em 2004, 2005. Não me bate, mas tô junto com ela até hoje e amo muito ela. Glaucia. Você é morador hoje na cidade. Em qual bairro você reside hoje? Eu moro na Coab 5, ali do lado do Argeu, perto do AME ali, bem pertinho ali. E você falou aqui, mas a gente pergunta, né? Solta o hino aí, produção. Qual é o seu time favorito? De verdade, de verdade? Solta o som aí, DJ. Santos e muito Santos, viu? Coração. Santos, sempre Santos. Para você, torcedor, aí, corintiano, palmeirense, São Paulino, Santos é nascer e morrer. Então, assim, ser santista é isso aqui, ó. É coração. Mas um abraço aí para todos que não é santista nascer também, e no Santos morrer. É o orgulho que nem todos podem ter, né, Barba? E o que o Barba faz nas horas vagas, além do futebol? Além de futebol. Vamos lá. Gosto de estar muito com meu filho. Beijo, filho, te amo. Paulo Henrique Borba. Amo estar com meu filho. Nas minhas horas vagas, pouco tempo que a gente tem, né, Marcelo? Porque às vezes as pessoas falam assim, ele é funcionário público, não faz nada. Gente, a gente que é funcionário público trabalha demais. E, de verdade, de segunda a quarta-feira, o que eu faço mesmo, Marcelo, é chegar em casa, tomar banho e descansar. De tão cansado que eu estou. Mas aí, assim, quinta, sexta, sábado e domingo jogo meu futebol. E gosto de estar muito com a minha família. O meu fundamento é a minha família, cara. De verdade, a minha estrutura é a minha família. Vou falar, gosto de jogar tênis também. É um esporte que eu gosto. Só que para jogar tênis você não consegue jogar sozinho, sempre tem que ter um amigo, né? Mas é um futebol que eu gosto muito, um esporte que eu gosto muito, é o tênis, fora o futebol. Mas o futebol não tem jeito, velho. O futebol é o meu Você amor. falou do tênis, nós temos um Neymar no tênis agora, o João Fonseca. Cara, que fenômeno, né? Poxa, para quem teve Guga, né? Sim. Rapaz, Que vitória ontem. Coisa linda. Grande João Fonseca aí. E você falou do futebol, mas o seu hobby favorito é o futebol, além do futebol? Bom, vamos lá. O meu hobby, eu não falo que o futebol é meu hobby, porque o futebol é minha vida, Marcelo. Você vive isso. Você me acompanha. Eu vivo o futebol, cara. Como você disse, eu também falo que o meu sonho era ser jogador de futebol. Não acabou dando certo e tal. Mas, assim, eu jogo futebol como se fosse o último jogo. Tem gente que fala, nossa, Bob, você se doa muito e tal. Eu jogo futebol e falo para todos. Quando você gosta e ama uma coisa que você faz, tanto no serviço, faça como se fosse a última vez. Você vai ver o seu potencial vai dobrar. Então, assim, meu hobby não tem jeito, é o futebol. E qual a sua maior paixão? Nossa, Marcelo, aí você... Cara, a minha maior paixão Eu sei que é sua esposa. Não, sim. Mas a minha maior paixão é a minha família, cara. Família é base. Tanto a minha mãe, meu finado pai, que Deus o tenha, os meus tios, a minha família é o tudo para mim, Marcelo. É a coisa mais especial da minha vida, é estar com meu filho. Quando eu vou jogar bola, que ele está comigo, parece que dá aquele gás a mais. Então, para mim, a família é meu tudo, cara. Meus amigos também, que eu digo muito que tem pessoas que entram na nossa família, como você mesmo, que não tem o nosso sangue, mas, cara, parece que a gente se conhece desde criança. Então, assim, meus amigos também, muita gente fala que amigo é a família, eu não acho isso, não.
eu acho que eu tenho amigos que são para sempre. Eu tenho amigos que eu trabalhei em 2000 que é meu amigo. Então, assim, minha maior paixão é minha família e meus amigos, assim. Como você disse, tem amigos que não têm o nosso DNA, mas realmente fazem a diferença aí nas nossas vidas aí, né? Eu também tenho bastante amigo que é mais que amigo, é irmão. Então, são pessoas que realmente têm um significado muito importante para a gente. E enganjando aí você falou de família, né? Uma palavra que define família para você? Amor, cara. Amor, família é amor. A minha família ainda é daquela família antiga que gosta de comer aquele macarrão no domingo. Às vezes até peço desculpa, viu, família, que eu me atraso, porque o futebol atrasa um pouquinho, mas eu sempre tento estar junto com eles lá, porque, cara, família é amor. E se você que tem a sua mãe, seu pai, abrace, fala que ama, porque eu não tenho mais meu pai, mas em todo o tempo que ele esteve aqui comigo, não faltou amor e carinho para ele. Das palavras do Borba, também faço as minhas palavras. Eu não tenho pai, não tenho nem mãe. Então, você que tem aí sua família, valorize, porque o tempo ele ruge rápido. Então, as oportunidades, elas estão aí, e você tem que viver como se fosse o último dia. Então, viver constantemente. Eu falo que a vida a gente tem que viver constantemente. Dona Elza, mamãe, queria mandar um beijinho para ela também. Me aguenta, tadinha. Um abraço aí, Dona Elza. Quero experimentar esse macarrão aí, Dona Elza. Rapaz, vou te falar, hein? Ela traz um frango caipira. Bom demais. E o senhor cowboy... Um abraço, Valdés, cowboy. Seu Valdés, tá devendo para mim, viu? Eu trouxe, ele não foi lá comer. O senhor tá me devendo, mas é um cara, mora no meu coração, cowboy. Amo você, viu, meu amigo? Que Deus abençoe você sempre nesse carinho que você tem com esse coraçãozão aí. Obrigado por tudo. Grande cowboy da felicidade. Trabalha com a gente na Secretaria de Obras. No entanto, que o primeiro episódio foi com o cowboy. Coração enorme, gente. Gente boa. Quem conhece sabe. E o Borba tem um sonho ainda que não realizou? Sonhos. Eu falo que a vida, Marcelo, ela vive de sonhos, cara. Eu não vou falar assim, né, que eu tenho, mas assim, um sonho que eu pretendo realizar, que eu tenho vontade depois que eu entrei na política, é um dia me candidatar, cara. Assim, nunca tive vontade, mas de a gente estar junto, de ver um vereador que nem eu tenho, o Fabinho, cara, que é um cara excepcional. Ah, mas é porque ele é o vereador dele. Você conhece ele, sabe o ser humano que ele é. Um cara que ajuda todo mundo, um cara que quando está na rua com a gente, com a equipe, come o que a gente come, Marcelo. Esse é o diferencial do Fabinho. Se a galera vai comer coxinha, ele vai comer coxinha. Se vai comer no restaurante, ele vai comer no restaurante. Então, assim, o Fabinho, ele abriu esse sonho no meu coração, assim, de um dia me candidatar. Mas, assim, espero, na minha cabeça, assim, que Deus sabe de todas essas coisas. Respeito muito. Enquanto ele estiver como vereador, quero ser o assessor dele, para mim tá ótimo. Mas um dia lá na frente, se Deus tocar o coração dele, de ele crescer um pouco mais, e eu tiver a oportunidade, eu tenho muita vontade de um dia me candidatar aí para vereador. Sei se, né? Mas sonho é sonho, né? E aí... E sonho a gente não pode desistir jamais, né? Cara, E ele tem um sonho que eu sei também, viu, Fabinho? Que Deus abençoe aí, vai abençoar o seu sonho, viu? Sou seu fã. Fabinho é uma grande pessoa, realmente um grande vereador. Realiza diversos trabalhos na cidade, tem um trabalho aí de inclusão, do autismo, um trabalho que eu sempre acompanho, tem bastante projetos aí. Também quero mandar um abraço para o nosso amigo David. Um abraço, David. David não sai da secretaria, Borba. Não, o David eu vou falar. O David é o cara das secretarias, né? Mas queria também mandar um abraço para o Edson. O Edson que até hoje estava com a gente lá e é um cara fundamental para o Fabinho, um cara excepcional no trabalho que ele faz de produção. Assim, queria parabenizar ele e parabenizar toda a nossa equipe,
Porque o Fabinho sempre fala, o vereador tem que ser bom, mas a equipe, cara, tem que ser boa também. Porque senão não vai, Marcelo. Não adianta o vereador ser bom e ter uma equipe que não é boa. Se você tem uma equipe boa, pô, todo mundo trabalha, não pesa para ninguém. E para o vereador fica até mais fácil de tocar aí a candidatura, porque você tem uma equipe boa. Sim. E queria mandar um grande beijo para todos. Não vou falar o nome de todo mundo aqui, tá? Mas toda a equipe do Fabinho Reis, da ONG também lá, SOS Brasil, Fernanda lá, todo mundo. Queria mandar um grande beijo para vocês. Trabalho maravilhoso também lá na SOS Brasil, viu? Mó carinho por eles lá. Minha mãe trabalhou muito tempo com eles lá. Conheço. Então, assim, um grande beijo para vocês e para toda a equipe, essa equipe maravilhosa que eu amo de coração, tá? A ONG fica no Santo Estevão, se eu não me engano, né? Isso. Santo Estevão. Isso mesmo, isso mesmo. Aproveitando aí que você mandou um abraço, Borba, você, meu amigo e minha amiga que não conhece o Borba, que não segue o Borba, deixa aí, Borba, seu Instagram, suas redes sociais. Bom, meu Insta é Borba Alessandro Oficial. Certo? Pode seguir aí. Tá na tela aí? Tá. Nossa, os meninos da produção aqui São rápidos aí. Parabéns, viu, meninos? Olha lá, tá aí, Alessandro Barba. Ó, que chique, cara. Você falou tudo, né? Bastidores. Né? Não, eles são fundamentais. São Eu acho que ele até fundamentais. parece um pouco com o Edson, viu? Parece Tem o jeito mesmo. do Edson, viu? E ele é um bom, um ótimo... Faz o mesmo serviço que você. E vocês dois estão de parabéns, viu? Olha lá meu nomezinho lá, que lindo lá. Ah, beijo. Quer me seguir, me segue aí. Precisar, qualquer coisa, estamos aí à disposição, viu, Marcelo? É isso aí, você que não conhece, aí segue o Borba aí nas redes sociais. Também lembrando, segue as nossas redes sociais também, através do Instagram, Facebook, e o nosso canal no YouTube, Neo TV Oficial e Marcelo da Obras Oficial. Peço com carinho que você que não me segue e não segue a Neo TV, que você possa seguir, compartilhar nossas lives, e você possa dar um like aí também, para a gente alavancar nosso projeto, nosso podcast, porque a ideia aqui é crescer, né? Então, assim, eu falo para você, Bárbara, que esse podcast era para sair do papel há uns 3 anos atrás. E conheci o Luizão há um ano, aí eu comentei com ele, falei, Luiz, vamos fazer o podcast, vamos dar um pontapé inicial. E bastidores é isso, né? E a gente está dando início aí no nosso podcast. Cedeu, então, assim, a gente tem vários recursos aí. E o nosso podcast, Borba, não é aqui para a gente falar mal de ninguém, não é para a gente falar fake news, é para realmente a gente falar de trabalho, de projetos, conhecer as pessoas que cercam aí a nossa comunidade, né, a nossa cidade, e que fazem parte também da nossa vida, né? E também quero agradecer aí, prontamente aí, que quando eu fiz o convite com você, aí você aceitou de primeira mão aí, gratidão aí pela sua vida, e que essa entrevista se repita outras vezes. Então, eu quero ver, Marcelo, aqui hoje, quantos seguidores a gente vai conseguir aí, viu? Vocês que viram o meu Instagram aí, o pessoal do meu Instagram, que eu vou postar também, quero ver quantas pessoas a gente vai conseguir com o Borba aqui hoje, hein? Vamos ver se o Borba tem esse poder, hein? Você que é amigo do Borba, dá uma moral aí, ó. Com certeza. Clica aí no sininho aí, dá um like aí e segue o nosso canal. Dando continuidade, né? Também já indo para o nosso encerramento, né? A gente fala assim, podcast de 40, 1 hora, mas assim, passa voando, né? Nós falamos aí da sua vida, falamos, né, da sua vida no futebol, falamos da política da nossa cidade, falamos aí de projetos sociais, mas a curiosidade, tanto minha e quanto do público, quem é o Alessandro ou o Borba no dia a dia? Bom, vamos lá. O dia a dia do Borba, como eu disse, né? A gente toma conta lá das 2 equipes lá, tanto de pintura quanto da parte das placas. Então, assim, eu sou aquele funcionário que eu não gosto de ficar atrás de um computador. Tenho que ficar, porque muitas vezes eu tenho que fazer minhas coisas,
Mas, Marcelo, a minha vida está na rua, cara. Eu gosto de acompanhar, gosto de estar junto, gosto de ver o que a gente está fazendo. Uma coisa que eu até admiro muito em você é isso. Sempre vejo você na rua também, com os meninos. Não tem essa. Eu sou... Não, não existe isso. Trabalho não para. Eu sou um cara... Essa frase eu vou falar, viu, gente? E eu vou falar que tem gente usando essa frase aí, viu, Marcelo? Gente, essa frase é do Borba, viu? O trabalho não para e o soco, ó. Mas, assim, de verdade, me admiro muito de você, de estar ali com o pessoal, de estar junto, de estar, como diria o meu avô. Meu avô sempre falou para mim, quando você tem uma boiada, você tem que estar perto da boiada. Por quê? Porque senão ela não engorda. Justamente. Então, assim, os meus funcionários, eu falo que eles não são funcionários meus, são meus amigos, cara. Onde eu posso ajudar eles, eu ajudo. Se precisar pegar o rolo para pintar, eu vou pintar. Se precisar pôr uma placa, eu vou também pôr. Então, assim, aonde eles precisam de mim, eu estou junto deles, Marcelo. E isso eu vejo muito em você também. Sempre que eu estou na rua aí com os meus meninos, vejo você aí também na disposição, não tem essa. Não somos aqueles funcionários de ficar atrás de um computador só, não, negativo. Eu gosto de estar na rua, de ver o povo, de cumprimentar. E é assim que é a vida do Borba. E muitas vezes a gente que trabalha assim fala, o pessoal trabalha 5 horas, vai embora. Não, muitas vezes 6, 7 horas, estamos lá na secretaria. E, cara, com muito amor e carinho. O dia a dia do Borba é mais ou menos isso. Chegar em casa, dar um beijo na esposa. E se for de quinta a domingo, futebol, né, Marcelo? Sabe como é? Não, e a gente coloca a mão na massa, né? Eu sempre falo que, independente de função, eu acho que o trabalho tem que ser conjunto para a cidade. E a gente trabalha pela cidade, pela melhoria da cidade, né? Pelo bom fluxo da cidade. Então, isso é bacana, isso é muito interessante. O Borba, qual frase que o Borba leva para a vida? Cara, uma frase que eu levo para a vida, e eu tento sempre, até nos meus posts, acabei de falar ela, é o trabalho não para, cara. Porque enquanto eu tiver 2 pernas e conseguir acordar todo dia de manhã, o trabalho não vai parar, Marcelo. Mas o trabalho não vai parar, mas é só para o Borba, não é. Quem trabalha na prefeitura já fala, servidor público. Servidor público, às vezes, nós não trabalha muito para nós, nós trabalha para o povo. Então, assim, uma frase que ficou até meu marco, né? Que é o trabalho não para, enquanto Deus me der essa oportunidade e a luz, o trabalho não vai parar, gente, não mesmo. E qual a sua maior inspiração? Inspiração. Olha, minha maior inspiração vou falar 2. No futebol, um cara que eu sempre me inspirei desde pequenininho, que você deve conhecer muito bem, foi um camisa 10 do Santos chamado Giovani, cara. Giovani, 95, hein? Giovani. Cara, aquele campeonato que a gente perdeu, que o juiz, né? Márcio Rezende de Freitas. Que hoje aí, né? Esse vou cara, te falar, viu, meu esse amigo? Esse nome não esqueça. Meu amigo, vou te falar, viu? E assim, no futebol eu tive, por eu jogar ali muitas vezes no meio de campo ali, ele é um cara que quando eu ia assistir, cara, eu ficava assim, não tem explicação, porque para mim era um mágico, velho. Aquele cara ali no futebol, para mim, depois veio o Neymar, lógico, né, com o Robinho e tal, mas desde criança, um cara que me inspirou no futebol, de falar, poxa, eu queria ser o camisa 10, foi o Giovani. Na política, um cara que me inspirou muito, não poderia ser outro, né? Fabinho Reis, um cara que acreditou, eu digo até para ele, às vezes brincando, viu, senhor Fabinho Reis, que o senhor acreditou em mim quando poucos acreditaram em mim. Isso eu não esqueço, sou muito grato. Porque tem muito isso, né, Marcelo? Às vezes as pessoas falam, poxa, a gente está lá no buraco e ninguém estendeu a mão. Quando eu estava no buraco, o Fabinho estendeu a mão para mim
E eu sou muito grato a ele pela pessoa que ele é. Então, na política, para mim, ele é uma das pessoas mais inspiradoras na minha vida. Junto com o Marcos Neves, né? E a vida é feita de oportunidades, né, Borba? Sim, sim. E na minha vida, assim, de eu falar assim, um cara que me espelhou, assim, que Deus o tenha sempre, que é um carinho especial que eu vou ter pro resto da minha vida, é o senhor José Aparecido Borba, que é meu pai. Sempre que eu falo, eu fico até um pouco emocionado, porque foi um cara que me levou para o campo, um cara que me ensinou a chutar a bola. E se hoje eu chuto a bola, jogo bola, e hoje se eu estou aqui, é graças a ele que Deus o tem. Eu tenho certeza que aonde ele está, ele sempre olha por mim. Pai, te amo. O Senhor é o motivo de eu acordar todos os dias. Pessoa que me ensinou a ser honesta, a ter as coisas só que é nossa, o que não é nosso, não devemos pegar. Foi um exemplo de vida para mim. E papai e mamãe sempre foi um exemplo. Então, vem muito da família, né, Marcelo? São as 3 pessoas que mais me inspirou na vida: Giovanni, Fabinho e meu pai. Valores, né? Princípios. Eu Cara, sempre falo que isso nós carregamos a vida toda, né? Então, valores e princípios a gente carrega até o final da vida. Então, os nossos pais, quando eles chamam a nossa atenção, quando o pai ele fala um pouquinho mais alto, é porque ele quer fazer um homem, um grande homem, e que siga aí o exemplo, ou até mesmo nós como filhos possamos ser cada vez melhores também, né? até uma coisinha, né? Meu pai sempre trabalhou com carro forte, valores. E, Marcelo, a nossa infância não foi fácil como a infância que é hoje, né? Tudo para nós era difícil, não é porque eles não queriam comprar. Era porque era difícil, o salário era pouco, enfim. Só que o meu pai trabalhava no carro forte, sempre com dinheiro, né? E eu, criança, sempre falei: pai, você trabalha com tanto dinheiro, mas você não tem dinheiro? Aí ele me falou uma frase, Marcelo, que eu não esqueço até hoje. Ele falou: filho, eu só quero o que é meu. Aquele dinheiro lá não é meu. Então, assim, o que a gente tem é pouco, mas é o que Deus abençoa e é o que a gente vai viver. E hoje, se eu sou uma pessoa digna e com respeito que eu tenho por todos, é graças ao meu pai e minha mãe que me deu essa educação, que lá atrás, que nem você falou, puxava a orelha, a gente achava, né? Mas eles são um exemplo de 2 pessoas maravilhosas, que nem a gente. Para você ter ideia, a minha infância, Borba, se meu pai estivesse conversando com você e alguém passasse no meio, que seria nós, filhos, meu pai terminava a conversa e depois chamava lá no quarto para dar aquela dura, né? Não, e tinha a benção, né? Tinha a bênção Hoje ainda. em dia, cara, a coisa mais difícil esses dias eu fui num restaurante com meu tio, até mandar um beijo para ele, tio Tico, tio Lauro, te amo, irmão do meu pai. E eu dei benção para ele, com 45 anos, cara. E a mulher do lado da mesa olhou. Sabe quando a pessoa olha assim, tipo... Mas, não sei se a moça vai estar aí assistindo a gente, mas se você tiver, moça, é porque eu tive uma boa criação e eu aprendi a dar bênçãos para os meus tios e minhas tias. Inclusive, até hoje dou bênção para eles, tá? Então, assim, meu pai e minha mãe criou um ser humano com educação. Por isso que eu dei bênção aquele dia. Se a senhora estiver assistindo, está explicado aí, tá? São valores, né? Isso é valor. São valores e eu também aprendi bênção pai, bênção mãe, bênção avó. Eu dormia, no tanto que hoje a minha filha tem o quarto dela, minha filha tem a cama dela. Eu dividia a cama com a minha avó. E detalhe, tá? Para quem não sabe, eu tenho um irmão gêmeo. Então, assim, dormia eu, minha avó no meio e meu irmão gêmeo do lado. Então, assim, a gente... meu pai sempre falava assim, ó, dorme com a avó, dorme com a avó. E a gente passou também um período aí, uma vida aí que não foi fácil. O seu pai trabalhou com um carro forte, banco, né? Meu pai foi metalúrgico. Então, durante muito tempo, meu pai trabalhou como metalúrgico. Tanto que em 96 foi o ano que uma das minhas irmãs casou, e a firma que meu pai trabalhava tinha acabado de falir. E meu pai tinha um casamento para fazer. E assim, você falou uma frase que é fato.
o que não é nosso, não é nosso. A gente só quer o que é nosso. E meu pai, graças a Deus, teve sabedoria e guardou suas poucas reservas. A gente não é de família rica, guardou as poucas reservas. E meus tios também, os irmãos, sempre ajudou. Então, a gente sempre foi uma família unida também, como a sua. E família, para mim, é base, eu entendo isso, né, Bob? Na verdade, você comentou, eu lembrei de uma coisa que, não sei se na sua parte tinha, que hoje em dia eu vejo as crianças meio rebeldes, criançada, obedece papai e a mamãe. Gente, eu vou falar, Marcelo, que eu sempre fui uma criança muito arteira. Somos dois, Barba. Só que assim, até as minhas vizinhas falam até hoje, né? Que beijo para as minhas vizinhas lindas. Amo vocês, viu? Eu sempre fui arteiro, só que eu nunca fui um mal educado. Nunca fui um menino mal educado. E às vezes nas festas, hoje em dia não se vê mais isso, né? Falo até porque eu sou pai. Mas quando acontecia alguma coisa na festa, que meu pai me dava aquela olhada, ele não falava nada, Marcelo. Ali naquela olhada eu já chorava. Porque eu sabia. Quem sabia. É dos mais velhos aí vai entender o que eu estou falando. Porque, olha, criançada de hoje, vocês não sabem o boi que vocês têm. É viu? o famoso olhar 47. Mas criaram homens, né, Marcelo? Sim, justo. E essa foi a diferença. Criaram homens trabalhadores e aquele olhar jamais vai ser esquecido, né, Marcelo? Jamais vai ser esquecido. Jamais, jamais. Para as considerações finais, né, do nosso podcast, meu muito obrigado novamente a você, viu, Barba, por ter aceitado o nosso convite. E agora, este momento é seu. Então, fique aí à vontade para você falar um pouquinho das suas considerações finais. Bom, meu amigo, na verdade, queria particularmente agradecer vocês pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Que Deus abençoe aí o caminho de vocês aí, nessa caminhada aí. Conte sempre com o Borba, pessoal da produção aí também. Conte sempre com o Borba, onde precisar. Vocês estão no caminho certo. Adorei o local aqui. Vamos marcar um churrasco, uma churrasqueira aí. Maravilhoso. Mas eu gostei daqui porque aqui eu me senti aconchegado, porque é a casa, não é um estúdio todo fechado, aquela coisa, sabe? Mas aqui me senti muito em casa. Queria muito do fundo do meu coração agradecer, dizer que Deus abençoe muito o trabalho de vocês. Já deu certo. Você falou, até comentou, né? Há 2 anos que estava para sair. 2 anos, travado. Mas, assim, nada acontece, Marcelo, quando Deus dá o start lá. Se Ele deu o start agora, é porque era para ser agora. Lugar maravilhoso. Borba está aqui, queria muito agradecer. Gente, eu peço, sigam o canal aí e tal. Tem o sininho aí. Dá uma clicadinha, né? Clicadinha. Receber as notificações. Toca o sininho, Meu filho, cara, ele sabe tudo isso, viu? Eu sou meio... Mas, assim, ajude aqui. Eu tenho muito um negócio comigo, Marcelo, que às vezes a gente tem pessoas que é próximo de nós que não ajuda, não dá uma moral. E, às vezes a gente tem pessoas que não conhecem nós e, curte, tá junto. Então, você que gosta do Borba, gosta do Marcelo da Obras, assim... siga aí, ó. A rede social aí é Nel. @Nel TV Real. E o arroba aí do Marcelo, né? @Marcelo da Obras Oficial. Tem um QR Code? Nossa, vocês são sensacionais, cara. Que Tecnologia, isso? né, Borba? Tem um QR. Marcelo, você tá bem demais, cara. Assim, gente, de coração, queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês, um pouquinho da minha vida. Queria até só dar Fica à vontade aí. um trechinho aqui de falar do Barcelona, que esse ano estamos em busca do tri. Senhor, Vossa Senhoria e vocês, convidado de pegar um jogo e ir lá assistir nós. Bora. Seu parente,
sou até meio assim de falar, mas que é um time que vem aí bem forte aqui em Carapicuíba, o Barcelona de Carapicuíba. Vamos em busca do tri. Queria E mandar renovou um os beijo. contratos ontem. Cara, A rede social tá bombando aí, viu? tá bombando, cara. E o legal é isso. O legal do Barcelona é que a gente vê todos aqueles craques lá e fala, nossa, deve ser uma mala, um atrás do outro. Pelo contrário, gente. Não tem vaidade, Marcelo. Não tem. Aquele Claudinho, cara, ele é um santo, cara. Eu falo que ele é um cara especial. Porque o jeito que ele trata um por um é diferenciado, de verdade. Ele tem um carinho especial, o jeito de falar, o jeito que ele fala comigo não é o mesmo com o outro. Então, assim, queria mandar um grande beijo para o Barcelona, que Deus abençoe, ninguém se machuque no futebol aí, e busca do tri aí. Agradecer a oportunidade, Marcelo. Deus abençoe sempre vocês. Como eu disse, precisar do Borba, estamos aí. E quem é amigo do Borba e do Marcelo, segue aí as redes sociais. É a minha rede social. Olha, até a minha rede social tá lá, velho. A produção, Caralho, ela Sandro não deixa Borba, passar jogador, nada. Secretaria de Trânsito. Olha, queria agradecer mesmo do fundo do coração. E Deus está aqui sempre junto com o de vocês aqui. E já deixo o convite já também, Borba, para vocês aí do futebol, do Barcelona aí, independente aí sendo campeão ou não, já vou deixar o convite aí para a galera vir aqui também, falar Claudinho tá ouvindo, né? Falar um pouquinho do clube, contar um pouquinho da história, né? Ruca, Jarbas, te amo e você é o próximo que vai estar aqui, viu? Não esquece disso. Viu? Então os caras gente boa lá, Uruca, Marcão, Felipe, Irineu, grande Irineu. Cara, sensacional. Eu era goleiro no segundo quadro e o Irineu era o nosso zagueiro. É mesmo? Grande Irineu. Não, lá pessoas, é uma família que eu... Nilde. Uma família que eu aprendi a amar e cada dia crescendo mais aí. Mas e você que tem seu time aí, sempre falo, cara, a vaidade acaba com os times, cara. A vaidade acaba com tudo, né, Marcelo? Mas no futebol, cara, a diferença do Barcelona é essa. Sai um, entra outro, pô, a gente cumprimenta, vai lá, torce, fica lá no banco torcendo. Ninguém no Barcelona fica contra no banco, velho. Já joguei em times que eu fiquei no banco, Marcelo, e a galera contra. Barcelona não tem isso, cara. Lá todo mundo fica torcendo um pelo outro, e é por isso que sempre deu certo, e se Deus quiser e vai abençoar, vai dar certo de novo. Se Deus quiser. Aproveitando, Barba, vamos encerrar o nosso programa junto? Fica de pé. Mais uma vez, quero agradecer a você, meu amigo e minha amiga, que nos acompanha aí direto pelos nossos canais do YouTube, da Neo TV Real e também do Marcelo da Obras Oficial. Meu muito obrigado a vocês. Como o Borba mesmo mencionou, dá um like aí na nossa programação, clica no sininho. E também, Borba, a Neo TV ela tem novidade agora no mês de junho. Além do nosso podcast Carapicuíba em Ação, nós temos programações de entretenimento, programação musical e também algumas séries aí, séries clássicas, tá? São séries clássicas que você aí dos anos 90, aí anos 80, parece que você aí acompanha aí essas séries aí que tá muito bacana. Então, a Neo TV ela vem crescendo aí no segmento de transmissão e também nesse segmento aí de comunicação. Isso é importante. E quero deixar aqui, mais uma vez, muito obrigado, Alessandro Borba, por você ter aceitado o nosso convite. Você até chegou antes do horário e quero agradecer aí. A casa é simples, mas o coração é gigante e a gente está de corações abertos aqui para receber você hoje e muitas vezes aí que surgir a oportunidade. Meu muito obrigado a você, carapicuibano, meu muito obrigado a você, população, meu muito obrigado a você que nos assiste e que deu o privilégio da sua audiência. Minha gratidão a Deus, minha gratidão a todos e que nós possamos ter uma semana abençoada, um domingo abençoado com família, que a gente possa sentar na mesa, comer aquele macarrãozinho, como o Borba disse, com a família, um churrasquinho, o que seja, mas que nós possamos compartilhar os momentos com as pessoas que nós amamos.
Meu muito obrigado, Borba. Deus abençoe. Obrigado. E, para a gente encerrar, no 3 você fala, vem pro podcast. Bora? Carapicuíba em ação. 1, 2, 3. Vem pro podcast. Carapicuíba em ação. Um abraço. E o trabalho? Continua.